Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje eu recebo o Dr. Ricardo Santos, que é presidente do Lar São Domingos, da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles e também da Associação Médico Espírita de Alagoas. E com ele vamos falar sobre as atividades do Lar São Domingos, que vive no momento a contagem regressiva, não é, para o concerto de Natal que todos os anos é apresentado pelas crianças que são assistidas pelo lar. Doutor Ricardo, é um prazer a mais tê-lo aqui este ano para falar das atividades do Lar São Domingos e comecemos justamente por essa contagem regressiva, não é, que está colocada, e este ano aumentou o número de participantes. Pois é, um grande abraço a todos que nos assistem. O Lar São Domingos está em festa mais uma vez. Eu diria até que já está incluído no calendário, né, da nossa cidade, esse momento de grande beleza, eu diria, de grande sensibilidade, que é o concerto de Natal do Lar São Domingos, com cerca de 150 crianças se apresentando, né, cantando, coral, orquestra de flautas e outros participantes desse importante concerto. É um momento de confraternização, é um momento de gratidão a todos aqueles que colaboram com o lar e também é um presente que o Lar São Domingos oferece à nossa cidade de Maceió. Pois é, e como foi possível organizar esse concerto de Natal? A gente sabe que todas as entidades filantrópicas que ajudam a sociedade têm enormes dificuldades financeiras. E, claro, o Lar São Domingos deve conviver também com esse equilíbrio, né, de ter a ação voluntária das pessoas que lá estão, mas tem funcionários também, não? E também organizar toda uma programação que não se prende só a esse concerto de Natal, que a gente vai falar aqui sobre as várias atividades do lar. Pois é, como é possível, eu não sei. Eu diria que é um concerto de 100 mãos ou de milhares de mãos, amigas e fraternas que se unem, organizando as crianças, treinando as crianças, conseguindo os uniformes, né? O embelezamento do lar, a ornamentação. São grandes amigos da nossa casa que contribuem, por exemplo, com o som, né? Com a instalação do som, para que haja uma boa audição, né? do evento. E eu diria que realmente é só Deus que pode realmente explicar como é que a gente consegue. Parece uma coisa aparentemente simples, fácil, de fazer, mas né? é um ano inteiro de planejamento, de programação, para que a gente possa manter essa belíssima tradição. E eu diria que nós sempre estamos precisando de ajuda, né? Voluntário, né? Nunca é demais. Nunca é demais, ação voluntária, né? Nunca é demais. Exatamente. Né? Doutor Ricardo, nesta sexta, a partir das 18h30, é isso? 18h30, 19 horas, nós estaremos dando início a esse belíssimo concerto. Contamos, como sempre, né, com a participação, a presença da sociedade alagoana, dos amigos do Lar São Domingos, das crianças, daqueles que sempre colaboram, que estão presentes. E teremos lá todo um cronograma, vamos dizer assim, de apresentações. São várias atrações, eu não vou relatar, porque temos surpresas lá, mas a grande atração do momento, com certeza, são as nossas crianças cantando ali nas janelas do Lar São Domingos. É uma prestação, né, de contas que Isso, culmina justamente trabalho. Com essa apresentação, né? E que é também um reflexo do grande amor das pessoas, né, pela instituição e das pessoas que lá trabalham, e demonstram também a felicidade das crianças tendo a oportunidade de participar de um momento como esse, né? Tão festivo, tão alegre. Pois é, o Lar São Domingos é uma sociedade sem fins lucrativos, né, de utilidade pública, e como ela tem sobrevivido à crise econômica que passa o país, notadamente o estado de Alagoas, que não é um estado industrializado nas condições de ter uma renda per capita, digamos assim, mais equilibrada, até porque é uma concentração de renda expressiva aqui no estado ainda. E como é administrado diante dessas dificuldades? Além da ação voluntária, nós temos aí outras fontes, né, digamos assim, de manutenção, né, e de receita para o lar. Pois é, instituições como o Lar São Domingos, elas padecem assim sofrem grandes dificuldades para serem mantidas em nosso país, muito particularmente aqui na nossa Alagoas,
que é um estado carente, assim, nos seus índices todos, sociais, econômicos, sociais, financeiros, de toda a natureza. Então, nós lá no Lar São Domingos, temos, assim, um grupo de pessoas que cuidam do Lar São Domingos como voluntários. É uma instituição, como toda a Alagoas sabe, já centenária, né? Com 98 anos, dando assistência à família socialmente carente, aos órfãos, às crianças abandonadas. E elas permanecem lá durante todo o dia. Temos vamos dizer assim, uma grade de funcionários pagos com carteira assinada. Hoje são em torno de 54 funcionários. É uma folha de pagamento altíssima. Nós oferecemos mais de 1.300 refeições por dia, né? Assistimos também não só as crianças, que atualmente são em número de 500, de 6 a 17 anos, mas também as suas famílias, que então, participam. Atendimento sociofamiliar. Sociofamiliar, de promoção sociofamiliar, com vários programas, né, de inclusão social. E isso, com certeza, demanda muito dinheiro, muito recurso mensalmente, que nós realmente temos uma grande dificuldade de assegurar essa sustentação nos trabalhos, e o nosso agradecimento maior é para a própria sociedade alagoana, que atende a solicitação do nosso telemarketing, que é praticamente a única fonte de receitas do lar atualmente, né? Então, realmente é uma dificuldade enorme, é uma administração assim... quase espartana, né? Muito cuidadosa, com muita seriedade, para que a gente não venha a prejudicar o programa que é estabelecido de atenção e de assistência a essas famílias e a essas crianças. Qual o fundamento filosófico do Lar São Domingos no atendimento dessas crianças, quando a gente sabe que tem uma atividade também que norteia toda a ação do lar, que é ligada à questão da espiritualidade? Então, o foco é a educação, é a educação do ser em todas as suas dimensões, né? Não só a educação intelectual, mas também a educação moral, né? A educação social. Essa é a grande preocupação. Embora o Lar São Domingos seja cuidado por uma instituição espírita, né, que é a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que dá todo aquele suporte de voluntários e de atenção a todos os setores do Lar São Domingos, a nossa, vamos dizer assim, a nossa política de relacionamento com as famílias é totalmente ecumênica. Lá nós não fazemos proselitismo religioso, não ensinamos religião espírita a nenhuma das crianças, respeitamos a religião de cada um em particular, apenas nos preocupamos com a atitude, o comportamento ético, moral, de cidadania que todos devem ter corretamente para formarmos bons cidadãos e cidadãos úteis. E na página do Lar São Domingos, eu pensei uma informação que é passada que diz assim, entre aspas, nenhuma criança pode ser afastada de sua família por causa da pobreza. Essa é a essência do atendimento que faz o Lar São Domingos a essas Exatamente. Crianças e adolescentes? Até 95, o Lar São Domingos cuidava de órfãos, de chamados órfãos. Então eram cerca de 90 a 100 órfãos que viviam lá, né, recebiam todo o atendimento. Foi quando recebemos a visita de um grande benfeitor, né, o coronel César Reis, do Rio de Janeiro, um espírita que era vinculado à educação infantil, a cuidado com a família carente, a criança carente no nosso país. Ele pertencia a uma instituição que assistia 45 mil crianças no Brasil. Então ele, quando viu o prédio, né, aquela dimensão, e viu aquelas crianças órfãos, ele fez uma proposta de reformulação, né? Porque as crianças órfãos, elas são desvinculadas da família, não existe. E ele trouxe para cá um grupo de assistentes sociais que fez uma pesquisa muito intensa e descobriu que as crianças não eram órfãos, eram crianças abandonadas, que tinham famílias. Então ele cadastrou essas famílias, trouxe essas famílias para o Lar São Domingos e fez um grande investimento estrutural no Lar São Domingos,
um investimento pedagógico também, muito bem feito, e foi extinto o orfanato, né? E passamos a trabalhar em um projeto chamado Ninho de Pássaro, em que a criança era assistida junto com a família. Ou seja, então, naquele conceito do acolhimento. Então, né? nesse período de 95 até 2010, mais ou menos, 2000 e pouco, o Lar São Domingos chegou a ter 1.000 crianças assistidas, né? E as suas famílias também, que eram integradas aos projetos, né? Aos programas de promoção familiar e social e aos trabalhos, por exemplo, de profissionalização, de tudo mais. Então, foi toda uma mudança que mudou a estrutura, a vida, o conceito, né, da criança. E a criança, ela passa o dia no lar, à noite volta para a sua família, levando aquele aprendizado, aquela postura, aquele comportamento, aquelas atitudes que ela aprende no lar. Que né? faz mudar também o comportamento da família. A família, ao ser integrada, ela também obedece a regras, a disciplinas, ela comparece, ela participa de palestras, participa dos trabalhos, dos eventos, acompanha a criança lá, e com certeza isso é muito saudável para todos, né? E para a família. Claro. Né? Como surgiu a fundação do Lar São Domingos aqui em Maceió? Então, é uma história já bastante antiga, né? Quase centenária. Exatamente. São 98 anos, né? O que nós sabemos pelos registros que temos lá é que um casal, né? Noemi e Lício, era um casal que morava naquela região e que, ao retornar a Portugal, eles eram portugueses, por problemas de saúde, problemas familiares, eles deixaram o terreno. E esse terreno, ele foi, através até do governador Fernandes Lima, né, que foi um dos pioneiros, tinha também dois professores da Universidade Federal de Alagoas, era Domingos Moeda, um deles, se reuniram e idealizaram a construção daquele casarão. Para essa finalidade? Para ser um orfanato, para ser uma escola e para prestar assistência à família carente até hoje. Né? Então, esse grupo era espírita, esse grupo que teve a participação inicial como diretor, e criou-se toda aquela filosofia de trabalho que se manteve ao longo desse tempo todo. Né? E o Lar São Domingos nunca fechou. Então, a gente acredita muito na proteção divina. Crises as maiores que você possa imaginar. Né? E ele nunca fechou e ele se mantém até hoje. E é uma felicidade enorme para todos nós, não só os que são assistidos, mas para os que trabalham lá, ver um trabalho tão eficiente, tão importante, que retira a criança de um ambiente, muitas vezes, da vulnerabilidade vulnerável, social, muito problemático. Das drogas, de vez em quando a gente recebe a visita de pessoas que participaram das atividades, dos estudos, que viveram lá no Lar São Domingos, até como órfãos, e que hoje são cidadãos de bem. Pois bem, é uma alternativa, uma chance de vida, não é, que poderia não existir se o lar também não existisse. Com certeza. É isso aí. Então, é um momento muito feliz a gente hoje ver o Lar São Domingos estar como está, em que pese com 50% da sua capacidade por falta de recursos. Ainda por falta de recursos. Ainda por falta de recursos. Nós temos lá 50% de área ociosa, podendo receber mais 500 crianças. E não é possível fazer convênios tem uma questão que eu gostaria, com a prefeitura ou com o governo do estado? Nós temos alguns convênios, mas são convênios assim de cessão de pessoas. Nós temos algumas pessoas cedidas pela Secretaria de Assistência Social, mas não temos nenhuma verba de custeio de nenhuma instituição. Nós, às vezes, realizamos e participamos de alguns projetos que às vezes a gente consegue concretizar, mas são projetos com finalidade específica, estrutural, manutenção. Nenhum deles, acho que até pela lei mesmo, não permite que o dinheiro seja usado em custeio, pagamento de funcionários, de material escolar, de material de uso pessoal, material de limpeza, manutenção, quebra de equipamentos, coisas assim, o que é o dia a dia, né? Alimentos também. Pois bem. Nós vamos chamar agora, doutor Ricardo, o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Até já.
O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Ricardo Santos, ele que é presidente do Lar São Domingos e da Associação Médico Espírita de Alagoas, está aqui para falar sobre as atividades do Lar São Domingos este ano, que, como nos anos anteriores, tem apresentado esse concerto de Natal que já está no calendário das atrações da cidade. Há quantos anos, doutor Ricardo? O concerto? Sim. É o terceiro. Terceiro ano? É o terceiro, porque não é algo muito simples, né, para se montar. E anteriormente havia ainda, estava atravessando um momento de grande dificuldade econômica, como ainda está hoje, mas as mãos se uniram, como eu falei, né? E a gente, a duras penas, a gente conseguiu montar essa estrutura, assim, que é uma estrutura simples, singela, mas de grande, vamos dizer assim, significado emotivo e de significado mesmo para o Lar São Domingos, para as crianças, e eu diria até para a nossa cidade. Né? O que representa o programa do governo Nota Fiscal Cidadã para o Lar São Domingos? Isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? Porque esse programa ele tem uma finalidade, uma destinação da mais extrema utilidade para instituições como a nossa, que necessita de recursos, que precisa de atualizar os seus equipamentos, atualizar a sua estrutura, que muitas vezes está aos pedaços, né, como acontece lá no Lar São Domingos. E a nossa vinculação ao programa da Nota Fiscal Cidadã, eu diria que é uma vinculação muito vitoriosa, né? Nós fomos, graças a Deus, sorteados muitas vezes. A população tem atendido assim, a divulgação que o LAR tem feito para esse programa, em parceria, claro, com a Cefaz. E os sorteios, por exemplo, nos permitiram fazer algo que há mais de 20 anos não se fazia no Lar São Domingos. Por exemplo? Por exemplo, pintar a escola, melhorar os rebocos das paredes, construir um parque infantil para as crianças, reformar o refeitório que estava lá aos pedaços, né, sem pintura. E nós também... Quem chega ao Lar São Domingos já percebe as benfeitorias que foram feitas. Conseguimos pintar o Lar São Domingos em toda a sua estrutura externa, fazendo com que surgisse ali um belíssimo casarão que enche os olhos de quem passa, de quem vê, e também causou uma grande alegria, uma grande satisfação interna aos que trabalham lá, as próprias crianças, né? Então nós somos muito agradecidos ao programa, continuamos nos empenhando na divulgação. É preciso que as pessoas peçam o CPF na nota e que entrem no site da Cefaz para se cadastrar e lá colocar instituição que deseja ajudar, Lar São Domingos, que estarão fazendo um trabalho de grande fraternidade e com a certeza de que aquele prêmio, aquela bonificação que a gente recebe está sendo muito bem empregada. Ou seja, é um apelo à sensibilidade dos contribuintes para fazer a escolha do lar. Exatamente, sem perderem nenhum tostão e sem
perderem a possibilidade de também participarem das bonificações e dos sorteios que a Cefaz oferece para quem se cadastra no programa. É importante que a sociedade pede, né? saiba que não é um sorteio de cartas marcadas, é E um sorteio sério. Eu tenho uma queixa a fazer aqui. Viu? Somente 30% das pessoas que se cadastraram se lembram de pedir o CPF na nota. Olha que coisa, né? Que absurdo, e esse recurso todinho está Aham. deixando de ser encaminhado às instituições como o Lar São Domingos. Então, vamos prestar atenção. Ou seja, né? fez a compra, informe Solicite o CPF, o CPF na nota. Isso. Se você É está simples assim. cadastrado Sim, claro. no site. E se você não está, se cadastre e lá ele vai perguntar que instituição você deseja ajudar. Aí aparecem os nomes, lá você escolhe o Lar São Domingos, que é o que eu estou pedindo nesse momento. Pois né? Doutor Ricardo, como tem sido encaminhada a política da educação que é desenvolvida lá no São Domingos para as crianças? Então, isso é visto com extrema seriedade, como não poderia deixar de ser. Todas as crianças do Lar São Domingos, elas são matriculadas na escola pública. Porque lá nós não somos uma escola, não somos uma instituição de ensino. Né? É no então, contraturno da escola? No contraturno, as crianças voltam, fazem as suas refeições e então elas são enquadradas, encaixadas num programa de reforço escolar, de aprendizado de artes, né? Participam de esportes e são integradas às oficinas de estudo, às oficinas de profissionalização, são encaminhadas ao menor aprendiz, né? Recebem aulas as mais diversas. Temos vários programas de educação específica em determinadas dimensões, como por exemplo, na questão das drogas, da parte da educação sexual, né? Oficinas de aprendizado em várias áreas administrativas, regras de convivência, com certeza. Né? De e além cultural. disso, nós também temos a oportunidade de fazer um trabalho de integração dessas crianças com a sociedade. De que forma? Elas vão ao shopping, elas vão ao teatro, elas vão ao centro de convenções, elas vão a passeios na praia, tudo com os nossos as nossas professores acompanhando tudo. E às vezes são tantas atividades que surgem, vão a restaurantes, né, vão a lanchonetes, né, como a gente já recebeu várias oportunidades. Então elas são encaminhadas ali de uma forma muito disciplinada e com muita orientação para elas irem entrando em contato com ele, vendo que é possível elas também participarem de todo essa condição social que a cidade pode oferecer. Né? O senhor falou que o lar está funcionando com a capacidade reduzida. Né? Ela tem quantos por cento? 50%. 50%. E qual é a maneira, a forma que possa viabilizar a participação de mais crianças nesses projetos? Eu fico extremamente assim, sentido com essa situação. Primeiro porque tem uma frase lá no frontispício lá da nossa instituição: educai as crianças e não será necessário punir os homens. Né? Certamente. Uma frase assim que está lá bem visível. E o que a gente observa hoje? Por exemplo, aqui no nosso estado, um presidiário custa mais de R$5 mil aos cofres públicos. E na maioria das vezes sem recuperação. Sem recuperação. E uma criança nossa custa R$300 um mês, R$300. Com toda essa programação, com todo esse cuidado. E nós não temos recursos nenhum dos órgãos públicos para custeio nenhum. E poderia ser feito um convênio nesse sentido? Não sei, eu acredito que, eu acho que é impossível, porque as sucessivas diretorias têm tentado não. Agora a gente recebe apoio, doação de alimentos. Né? Recebe assim, que é importante às vezes nós somos muito gratos ao SEMAS, Secretaria de Assistência Social, que mandou 10 ou 12 funcionários cedidos que ajudam lá em várias áreas muito. Tem um recurso que eles mandam de alimentos para uma certa quantidade de crianças, mas em recurso financeiro, zero. Nós temos que produzir. E nós não temos nenhuma sustentabilidade no Lar São Domingos. A não ser as doações. Não. Já tentamos uma padaria, mas os custos eram maiores do que o benefício. Que aconteceu? Porque tinha funcionários, tem que pagar.
tem compras que tem que fazer, manutenção, equipamentos, gás, eletricidade e tudo. Então, quando você ia ver no final, nós não conseguimos administrar. O que se gastava era bem Tínhamos maior. uma fábrica de brinquedos de madeira que também não conseguiu manter. Tinha uma gráfica, essa gráfica que teve uma época de auge, que era um ponto que gerava recursos, de repente foi engolida pela evolução, né? Pela modernização. Nós não conseguimos comprar os grandes equipamentos, nem concorrer. Competitividade, né? nem competir, fica né? muito... Os equipamentos começaram a quebrar, não tinha mais conserto. E os custos de professores, de profissionais, de funcionários, de compra de material, de tinta, de papel... diante até da crise, então, não é? Não foi possível por esses fatores. Então, essas coisas foram sumindo e desapareceram. E hoje nós só temos, assim, especificamente, o telemarketing, que as pessoas atendem, colaboram R$10, R$12, R$15 mensalmente, e a gente vai somando isso, somando até conseguir. Mas é como eu lhe falei, R$300 por criança mês é o nosso custo lá. Quer dizer, nós fizemos até campanhas para pessoas adotarem assim, sim, no sentido de custear cada criança. Mas é uma campanha bem-vinda e fácil de ser viabilizada. A gente tentou isso. A sociedade não atende a esse chamamento? Olha, a nossa tentativa não surtiu efeito. A gente vai repensar essa campanha para ver se a gente consegue pessoas que possam se integrar. Nós não conseguimos, por exemplo, que empresas colaborem mensalmente com algum recurso. O setor empresarial poderia participar mais? Poderia participar mais. Podia ser mais parceiro nessa tarefa? Mais sensível, né? A parte hoteleira, né? Nós podemos lá criar cursos de profissionalização na área de hotelaria, de copa, de cozinha. Fazer uma parceria que viabilizasse. Para poder gerar até mão de obra qualificada para as próprias empresas, com certeza. Aqui no estado. Então, tudo isso aí são coisas que precisamos ainda tentar A diretoria tem efetivar. Feito algumas prospecções, assim, por setores, doutor Ricardo, para tentar viabilizar essas parcerias? Olha, nós tivemos várias tentativas com o SESC, com FIA, com a Federação das Indústrias, com a rede hoteleira, para tentar criar cursos profissionalizantes que eles pudessem manter. Porque quando a gente cria um curso profissionalizante lá, por exemplo, de manicure ou de cabeleireiro, a família das crianças então você precisa ter um instrutor para pagar, você precisa alguém comprar o material que é usado nesses cursos, né? É preciso ter todo um custeio disso. Isso é verdade. E o público-alvo desses cursos, em sua seriam maioria, as famílias das crianças e as próprias crianças também, os maiores, né? Os adolescentes. Os adolescentes, mas as famílias, os irmãos dos adolescentes, pessoas da família, porque elas estão sempre em contato com o serviço social do Lar São Domingos, para detectar onde é possível fazer isso, fazer aquilo, mas realmente... são coisas que poderemos ainda ver se viabilizamos dentro da nossa cidade aqui, sensibilizando as pessoas para isso. Que o Lar São Domingos teve o reconhecimento do Unicef, né? Sim. Há alguns anos, nesse trabalho. Concorrendo com 300 instituições do Brasil, tirou em primeiro lugar. Por esse projeto Ninho de Pássaros, tirando as crianças do ambiente, né? De vulnerabilidade e as famílias também, e com esse programa de tempo integral, escola e reforço escolar e encaminhamento profissionalizante e com os demais projetos. Então isso foi apresentado lá em São Paulo e nós tiramos em primeiro lugar e recebemos um prêmio. Na época, um prêmio em dinheiro. Foi R$80 mil, muito bem-vindo. Né? Pois é, e é importante dizer que a gestão do Lar São Domingos, até então, nunca foi maculada por nenhuma investem que colocasse em risco a credibilidade das pessoas investem nessa formação. É uma instituição aberta que lá todos podem visitar, todos podem conhecer, ainda em horário comercial. É uma instituição de credibilidade em todos os sentidos. Somos reconhecidos do ponto de vista federal, estadual e municipal também. E o trabalho que nós prestamos realmente é um trabalho muito significativo e que tem assim, sensibilizado as pessoas,
né? E que eu espero que isso continue, evidentemente, vai continuar, porque é a nossa determinação e com certeza eu diria que é uma instituição abençoada por Deus também, porque às vezes nós passamos por momentos lá que a gente não sabe se vamos sair daquela situação. De repente abre uma janela, uma porta, solução. Né? Surge um amigo, surge um benfeitor, alguém que traz uma mão que realmente resolve os problemas. Então, mas precisamos estar atentos, trabalhando o tempo todo, com vigilância, com cuidado, as nossas contas, os nossos documentos, toda uma quantidade imensa de documentos que a gente precisa estar em dias o tempo todo, porque nós temos a responsabilidade por estarmos cuidando e temos também a responsabilidade sobre qualquer risco, né? Apesar de ser um trabalho, vamos dizer assim, voluntário ou um trabalho gratuito que o lar oferece às crianças e às famílias, mas a responsabilidade integral é da diretoria, são das pessoas que lá trabalham, né? Então a gente tem não só um amor, mas a gente tem uma responsabilidade social, e um cuidado imenso. Social, imenso, sobretudo. por tudo. Porque não podemos pôr em risco, né? Os programas, os projetos que lá estão sendo executados. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já voltaremos ao assunto. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Ricardo Santos, ele que é presidente do Lar São Domingos, como também da Associação Médico Espírita de Alagoas, e nos fala sobre as atividades do Lar São Domingos, que culminam neste mês de dezembro com o concerto de Natal tradicional, há 3 anos sendo apresentado aqui para a sociedade alagoana e que já consta no calendário das maiores atrações da cidade nesta época do ano. Pois bem, falemos sobre as entidades e as instituições que já prestam um tipo de serviço voluntário também, junto com o Lar São Domingos. O que destacar nesse envolvimento, doutor Ricardo? São muitas e importantes parcerias. Nós temos parcerias com a Universidade Federal de Alagoas, com a UNIT, com a Uncisal, né, com outras universidades, e que prestam colocam lá os seus estagiários para auxiliar e desenvolver programas que beneficiam as crianças e as famílias. Por exemplo, nós temos estagiários na área de nutrição, junto à nossa cozinha, na seleção de alimentos, na confecção, no controle da aceitação por parte das crianças, na parte educacional, alimentar. Então, eles dão aulas. Tem todo um trabalho, um projeto muito bem elaborado que com certeza traz um grande benefício na educação alimentar e no auxílio aos trabalhos da nutrição, né? Doutor Ricardo, qualquer profissional liberal pode desprender do seu tempo para dar a sua contribuição ao lar? Será extremamente bem-vindo. É só nos procurar lá ou procurar a nossa administradora, a Rafaela, e trazer, digo, olha, eu pretendo trabalhar, eu pretendo oferecer isso, funciona desta forma, nos horários tais e tais, o benefício será esse, e lá nós encaixamos dentro da nossa grade pedagógica, dentro da área, programação, ou da área a que aquela oferenda, aquele trabalho pode se incluir, né? Então nós tivemos lá, por exemplo, um grande momento com a Uncisal, que levou
todos os estudantes de odontologia, os professores, fizeram um trabalho imenso lá durante um dia inteiro, com palestras, com apresentações, com teatro, com tudo ensinando a higiene bucal. Então isso é um efeito muito, as crianças não esquecem, né? jamais, Pois né? é. Então nós temos um convênio com a UNIT, onde os professores e os alunos vão até lá e examinam a boquinha de todas as crianças, identificam os problemas, aplicam o flúor, e quando tem um problema mais complexo, encaminham lá para a universidade onde é feito o tratamento. Então isso realmente é de extrema importância, né? Mas então, outras áreas, do ponto de vista também administrativo, podem ajudar, jurídico, administrativo, de economia, podem ser aproveitadas? Sim, temos demandas para todas as áreas. Todas as áreas, né? A parte jurídica, a parte trabalhista, a parte de documentos, a parte de problemas que podem surgir com a troca de documentos trabalhistas que nós temos lá no lar, sempre acontecem problemas, né? Então a gente está sempre precisando. Né? Então fica aí, não é o recado. Nós precisamos até de imprensa também, de assessoria. Temos a nossa Ivete lá que faz um trabalho maravilhoso, também voluntário, ajudando lá. Né? Ela faz toda a divulgação através do site. Inclusive peço que visitem o site porque é super atualizado e contém tudo o que está sendo feito no lar semanalmente. É uma e está tudo de contas registrado permanente, lá. Não é? Permanente. Então, a gente é aberto assim a todo tipo. Então, tem lá oficinas de estudo, de leitura que chegam lá com livros para as crianças lerem, aí se reúne, tem videoteca, tem biblioteca. E temos a parte esportiva toda, né? Nós temos lá a parte de karatê, cerca de 90 crianças, né, que estão super disciplinadas naquele programa de aprendizado. Temos o Kung Fu, que recentemente foi instalado lá e que as crianças adoram e que é extremamente educativo. Que quem está à frente é o Dr. Eduardo Lima, até um ortopedista médico, né, que se predispôs a voluntariamente implantar esse trabalho lá. Ele que é professor e mestre em Kung Fu. Né? Me chamou a atenção um evento realizado lá no Lar São Domingos, intitulado Cientificamente, Conhecimento e Diversão a Serviço da Ciência, com a instalação, inclusive, de um planetário lá. Nossa, esse dia aí foi um dia inesquecível para as crianças, né? Foi instalado esse planetário com várias aulas de química, de física. As crianças levaram choques elétricos lá, né? Então foi tudo fotografado, está no site para quem quiser ver, mas foi um trabalho belíssimo, maravilhoso, extremamente educativo, inspirador para as crianças e a gente já manteve o contato com a instituição que foi lá para que aquilo se mantenha e se repita até mais de uma vez por ano, se possível, porque com certeza foi muito educativo. Nas atividades pedagógicas, há uma necessidade de estabelecer um tempo para a utilização dessas atividades no contraturno da escola das crianças? Sim, porque nós temos lá um programa, né, didático. Esse programa didático tem a parte do reforço escolar, que é sagrada, né? Isso é uma do prioridade. Reforço à alfabetização e do acompanhamento escolar da criança. Importantíssimo. Né? Paralelamente, nós temos as atividades esportivas e as atividades artísticas que envolvem dança, folclore, o canto, a música, a banda. A parte lúdica. Toda a parte lúdica que é de extrema importância para educar as crianças, para disciplinar, para criar crianças que se não fosse lá equipe. Não teriam essa oportunidade. Não é, e doutor Ricardo? Junto a isso, durante a semana, são distribuídas outras atividades, outros projetos, como o projeto que eu falei aqui do ProERD, que também já faz parte da nossa programação definitiva, e nós parabenizamos a Polícia de Alagoas Militar, por esse programa que é extraordinário, super querido pelas crianças, e que afasta a criança da ela vai lá violência. 2 vezes por ano, faz esse programa para as 500 crianças, então é muito importante e já faz parte da vida do lar. E temos outros projetos que aqui vão surgindo lá, que vão chegando, que a gente vai incluindo na grade de acordo com a demanda, isso é feito pela coordenação pedagógica. Eu vi uma atividade relacionada também a bullying, que é muito comum
não é? Na atualidade, a gente observar as crianças que podem sofrer traumas irreversíveis por conta do bullying e uma atividade pedagógica, se colocando isso para crianças carentes, cuja realidade não teria uma oportunidade, nem as próprias escolas que estão nas localidades da residência das crianças, naquela região, teriam talvez a oportunidade de abordar uma questão tão presente hoje, tão negativa do ponto de vista do crescimento, não é, humano. Essa é uma preocupação permanente nossa lá no Lar São Domingos. Haja vista que as crianças vêm de um meio, de um ambiente onde não receberam uma educação, onde a convivência é muito complexa, muito complicada, né? Um ambiente onde elas vivem, e essa questão do bullying no meio onde elas vivem é muito... E elas não foram nem educadas, nem para entender o que é o bullying. Então, nós temos uma grande preocupação para que as crianças se sintam não só valorizadas como seres humanos, mas que tenham autoestima, né? Então, isso é fundamental, mesmo porque elas vêm de um meio carente, vêm de uma área social assim, bastante, vamos dizer assim, relegada por todos, né? Exatamente. Então, elas precisam adquirir autoestima e então, nós temos uma grande preocupação, não só em realizar algumas atividades específicas, mais abrangentes, mas no dia a dia da instituição isso é trabalhado. O conceito de cidadania, como está sendo trabalhado com as crianças? Então, esse é um trabalho também delicado, didático, em que a gente leva as crianças a uma autocompreensão da sua própria condição, né, da sua vulnerabilidade, da dificuldade familiar, dos problemas econômicos, financeiros. Levamos a elas as noções de responsabilidade que precisam ter, tudo isso dentro de uma programação cuidadosamente trabalhada pela nossa coordenação e pelo programa didático, que tem por base aquele trabalho trazido pelo Coronel César Reis, né, desde quando foi implantado esse projeto chamado Ninho de Pássaros. E é um processo, né? Não é uma coisa assim que existe, não, vamos fazer isso, é todo um processo diário, cuidadoso, sensível. Temos lá também uma equipe de psicólogos, né? que dá toda uma assistência, não só às famílias, mas às crianças em todas as faixas, na área escolar também, do aprendizado, da hiperatividade das crianças, da dificuldade de aprendizado, identificação de problemas específicos. Então, tudo isso faz parte de um processo muito cuidadoso e trabalhoso. Trabalhoso. Doutor Ricardo, né? Estamos no minuto final da nossa entrevista e eu não poderia deixar de falar novamente sobre esse concerto de Natal, que o lar espera que a sociedade esteja lá para assistir. Quem for vai se emocionar, certeza absoluta. Vai ver a alegria das crianças, vai ver aquela confraternização, e vai ver um momento muito especial, né, de amorosidade, de afetividade e de gratidão por tudo que a sociedade alagoana tem feito pelo Lar São Domingos. Então todos estão convidados, teremos atrações maravilhosas, belíssimas, e principalmente a atração das crianças participando com toda a alegria, com todo o entusiasmo e com toda a autoestima que elas estão aprendendo a ter lá no Lar São Domingos. Então, convidamos a todos para a próxima sexta-feira, às 19 horas, estarem lá. Procurem se antecipar, porque é um horário de trânsito muito intenso e, com certeza, a área destinada ao concerto vai estar super lotada. Então, o nosso agradecimento a todos que nos assistiram, na certeza de que fazemos um trabalho sério, responsável e que vocês todos podem confiar. É isso. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Até uma próxima oportunidade e sucesso mais uma vez nessa apresentação, nesse momento que o Lar São Domingos oferece à sociedade alagoana. Eu agradeço aqui também a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.